A Sociedade de Psicanálise de Budapeste era considerada por Freud o principal centro de psicanálise da época. A queda do Império Austro-Húngaro foi seguido por um regime comunista que deu lugar a um regime antissemita, o que teve como consequência a expulsão dos psicanalistas judeus da sociedade e sua dissolução. Em 1919, Melanie Klein saiu de Budapeste com os filhos e morou um período em Rosenberg com os sogros. Separou-se de Arthur Klein em 1923. Em 1921, Melanie Klein mudou-se para Berlim, também um importante centro tanto de atividade como de formação psicanalítica. Em 1922, aos 40 anos, tornou-se membro associado da Sociedade Psicanalítica daquela cidade. Em 1924, iniciou sua segunda análise com Karl Abraham, um destacado discípulo de Freud. Porém, seu analista morre precocemente um ano depois do início da sua análise. Em 1932, Melanie Klein publicou seu primeiro livro, a coletânea A Psicanálise de Crianças, a qual fará referências ao longo de toda a sua obra. Mas, no âmbito afetivo, a década de 30 lhe traria duas experiências devastadoras: a morte de seu segundo filho Hans ao escalar uma montanha e a deteriorização definitiva do seu relacionamento com sua filha Melita, que se tornara analista e também ingressara na Sociedade Britânica. Na elaboração da perda de Hans, Melanie Klein escreveu o texto Uma Contribuição para a Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivos, de 1935. Em 1940, publicou O Luto e suas relações com os estados maníacos depressivos. A mudança da família de Freud de Viena para Londres no final dos anos 30, em virtude da Segunda Grande Guerra, faria com que a sociedade britânica se dividisse em dois grupos: os adeptos de Melanie Klein e os adeptos do freudismo clássico, entre os quais figurava sua filha Melita. Um terceiro grande grupo, composto por analistas independentes não alinhados com nenhum dos dois anteriores, se formaria depois. Apesar da contundência dos debates, Klein e seu grupo permaneceram na Sociedade Britânica e na IPA. Não foram expulsos, como viria a acontecer com Lacan na década seguinte. Em 1946, Klein publicou um dos seus textos mais importantes, Notas sobre os Mecanismos Esquizoides. Em 1957, Melanie Klein publicou Em Vez de Gratidão, seu último livro com grandes novidades teóricas. O texto Narrativa da Análise de uma Criança, no qual Melanie Klein trabalhou até poucos dias antes de sua morte, 22 de setembro de 1960, seria editado logo em seguida. Ao longo de sua obra, Melanie Klein formulou uma teoria que possibilitou a compreensão da vida mental primitiva e abriu novos horizontes dentro do campo da psicanálise. Segundo Luiz Cláudio Figueiredo e Elisa Maria Uchoa Sintra, se perguntássemos aos estudiosos da área qual teria sido, depois de Freud, e ultrapassando o autor que mais contribuiu para se compreender o funcionamento psíquico do inconsciente, não haveria dúvida: Melanie Klein, seguida de seus discípulos Wilfred Bion e Donald Winnicott. Eu vou fazer homenagem a outras psicanalistas. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com quem se interessa por psicanálise e assistam os próximos episódios. Muito obrigada!